Já de volta com a Arena Oeste desta quinta-feira, o pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, Renan Santos, é nosso convidado especial. Eu preciso lembrar a todos que nós temos também a pergunta da audiência. Então, você que está acompanhando o programa pode enviar a pergunta. No final do programa, nós vamos sim trazê-la aqui, verdadeiramente, e endereçá-la ao pré-candidato, nosso convidado especial de hoje, Renan Santos. Renan, antes de eu começar esse segundo bloco, me diga lá, eu perguntei antes se você se imaginava uma terceira via, você já nos respondeu, mas nós temos dois modelos de governo, com resultados econômicos, sobretudo, muito diferentes, o governo Lula e o governo Bolsonaro. Como é que você definiria cada um deles do ponto de vista prático? Eu não acho que foram dois governos com resultados econômicos muito diferentes, não. Paulo Guedes e a Fernanda Haddad são iguais? Não vou ficar trabalhando com marcas, vou trabalhar assim. São dois governos que não aplicaram... Não, mas não as marcas, os resultados. Os resultados. O crescimento econômico dos dois não foi muito diferente. Na verdade, se eu for falar só em números nominais, o governo cresceu mais aqui. Ele não teve uma crise, ele pegou agora um efeito pós-pandemia superior, que ajuda todos os países que saíram da pandemia. Dito isso, não é que a gente saiu de um baita de um governo com o Paulo Guedes, com grandes reformas. O Paulo Guedes pegou uma reforma da Previdência que já estava sendo gestada no governo anterior, tocou no começo do mandato do Bolsonaro, com o Congresso ajudando. Depois ele não tinha ideia de uma reforma tributária, chegou a balbuciar uma reforma administrativa, e ficou mais ou menos por isso mesmo. E no final do mandato, tirando o fato de ter furado o teto algumas vezes, no final do mandato, teve todas aquelas políticas adotadas para vencer a eleição, inclusive com crédito consignado, que acabou beneficiando o próprio Banco Master, uma decisão do João Roma, um MP ali que ajudou o Crédito Sexta, que não são nem um pouco, vamos dizer, brilhantes do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista moral. Dito isso, entra o PT, pega todas essas portas escancaradas e mantém a porta escancarada e adota um outro modelo, que não é nem que fura mais o teto, ele criou um arcabouço que é pior e a gente está se arrastando em termos econômicos. Em termos econômicos, a gente precisa fazer uma reforma fiscal que precisa abrir coisa de pelo menos 3 trilhões em 10 anos. Nós precisamos andar com essa reforma. A gente, do ponto de vista fiscal, vai ter que encarar uma série de problemas que os pré-candidatos não estão tendo coragem de falar. Vou dar um exemplo. A desindexação, tanto da aposentadoria quanto do BPC, do salário mínimo. Hoje o salário mínimo aumenta, automaticamente aumentam esses demais. E o Brasil, eu acho que é o único país no mundo que faz isso. Por isso que a nossa aposentadoria, mesmo o Brasil não sendo um país tão velho, ela custa tanto. Isso é impopular. Os demais pré-candidatos vão falar em fazer. O Flávio correu e falou, não vou fazer. Então vai fazer o quê? Não vai precisar fazer. Vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência, paramétrica, mexendo nos privilégios. Vai precisar fazer. Os demais estão falando? Porque precisa. A gente vai estar falando agora, por exemplo, em cortes de privilégios? Sim, mas e mexer, por exemplo, em renúncias fiscais de quase todos os setores possíveis? Estão falando em fazer? Vai precisar mexer, incluindo Zona Franca de Manaus. Direita e esquerda vão lá fazer campanha no Amazonas. Eles estão falando que vai precisar mexer na Zona Franca de Manaus, que custa dezenas de bilhões todos os anos para o orçamento brasileiro? Ninguém está falando disso. E nós vamos precisar falar, porque senão a gente não faz uma reforma profunda e depois a gente fica todo mundo reclamando, o imposto está alto, tal. Direita reclama muito e esquerda, mas para poder baixar o imposto vai ter que fazer essas reformas. Alguém avisou o eleitor que se quiser cobrar lá o IVA, o IBS, vai precisar, uma alíquota menor, vai precisar fazer um monte de reforma muito profunda. Eu estou falando, e mais do que falar, eu já protocolei com o Kim Kataguiri, ano passado, uma PEC que endereça essa questão. É uma PEC de reforma fiscal com os melhores modelos internacionais para a gente colocar o Brasil numa rota que a dívida brasileira não estoure. Isso é fundamental. Para muitos é impopular. Eu não vai anular a última reforma tributária? O senhor manteria essa reforma? A reforma tributária, ela não funciona, ela está com uma alíquota muito alta, porque foram colocadas muitas exceções nela e muitas burocracias. A beleza de um modelo que unificaria, vamos dizer, os impostos estaduais, acabaria com a guerra fiscal, que é um modelo que acontece em quase todos os países, ele foi, como sempre, ao passar pelo Congresso, deturpado pela pressão de vários setores. E aí ela ficou uma reforma manca e ruim. A gente tem que corrigir a reforma. Um modelo que tem esse imposto estadual único, que você não tem as guerras fiscais, é bom. Agora, ele foi deturpado, como quase tudo acontece com o nosso Congresso Nacional. E ele foi deturpado por pressões setoriais das mais diversas. Eu reformaria ela para tirar essas deturpações, para aí sim, a gente ter, vamos dizer, um modelo simples, claro, e eu fazendo uma reforma fiscal, poder baixar as alíquotas. A gente só vai poder baixar as alíquotas, como todo mundo fala, e os estados poderem baixar, de maneira clara, fazendo reforma fiscal. Do jeito que tá, todo mundo que prometer, eu vou chegar lá e vou baixar imposto. Como? A dívida brasileira está estourada. Está estourada. Eu estou fazendo um recado, que é um recado que o Milei já também tinha feito na Argentina. Vai ter que fazer todas essas propostas aqui, ou o bicho vai pegar. Ou o bicho vai pegar. A nossa curva de dívida está estourando.
Os mercados internacionais estão vendo isso. E o Haddad, a estratégia dele, através do arcabouço, você fala assim, não, vamos segurando a onda, porque a gente vai tacando aumento de arrecadação, e aí com o aumento de arrecadação a gente vai se virando. Uma hora não vai ter como se virar. E na verdade essa hora está chegando já já. E como não há responsabilidade da parte dos maiores candidatos, estou colocando aqui hoje quem está liderando, o Lula e o Flávio, em tratar do tema, os dois não falam do assunto, eu vou falar, porque alguém precisa falar. Vai precisar reformar todas essas coisas e já um dos dois pode querer meter um estelionato eleitoral, que é ir para uma eleição e não falar sobre isso. O eleitor está sabendo que vai precisar fazer todas essas medidas? Eu estou avisando o eleitor, vai precisar. A beleza disso é, se fizer uma reforma dessas, a curva de juros no Brasil começa a baixar, a expectativa sobre redução de impostos começa a surgir, e aí você começa a ter um Estado minimamente funcional que não é inimigo do empreendedor. Isso mais uma agenda de competitividade, que também deveria ter passado no governo anterior, esse aqui eu nem conto, porque eles estão falando agora em eles querem diminuir a capacidade produtiva nossa na marra, que é tirar o pouco que resta de indústria do Brasil do circuito internacional das cadeias globais de produção. É o que o PT está querendo fazer. Está se referindo ao fim da escala 6 por 1. É uma picaretagem. O fim da escala 6 por 1 é uma picaretagem. E até eu tropecei aqui. Eu fico com raiva disso. Porque gente que nunca trabalhou com contratação de ninguém tá... Não, porque na Inglaterra dá para fazer 4 por 6. Que Inglaterra? A gente está concorrendo com o Vietnã. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Estão pegando um projeto que era da Erika Hilton para ficar fazendo populismo eleitoral. E o que me desespera... Cadê a direita? Ela disse que não estudou o assunto. Ela confessou que não estudou o assunto. Ela estava no cabeleireiro, lá com o maquiador dela. É real. Ela não sabe nada do tema, só pegou porque o tema estava popular no Rio de Janeiro, com outro cara do PSOL. Falou, tem um tema aqui para me aproximar do trabalhador. E aí eles estão fazendo uma chantagem emocional com o trabalhador, sem falar o que vai acontecer. Que vai ser todo mundo vai para informalidade, ou vão perder o emprego. E quem depende de formalização, vou dar exemplo, indústria. Eu trabalhei um pouco no setor de sistemistas, conheço sistemistas automotivos. Sistemista automotivo faz peças no Brasil para fábricas que estão no Brasil, mas para fábricas que estão no mundo inteiro. Se você perder a competitividade do sistemista, eles perdem os contratos com Espanha, Estados Unidos, China na hora. Sai das cadeias de distribuição. E é o que vai acontecer. E eles estão prevendo o que vai acontecer. Cadê a direita? Hello, eu olho aqui no relógio e ninguém está falando nada. Tá? É o custo eleitoral. É óbvio, mas a gente tem que correr o custo eleitoral. Senão nós viramos cínicos. Apenas cínicos nesse jogo. Isso é um tema que precisa ser discutido. E o PT tá botando no jogo. Então a gente está indo num caminho muito contrário. O erro central é, o Brasil, toda vez que quer falar de política pública na área de economia, ele quer ficar se comparando com o primeiro mundo. Não, porque na Suécia, não, porque olha lá na Inglaterra. Que Inglaterra? A gente está tomando pau do Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Produtividade. A gente está tomando pau do México. A Índia está dando um pau na gente. A Índia, inclusive, ultrapassou a gente em saneamento baixo. Está tomando pau da Índia em todas as áreas. E a gente quer se comparar com a Inglaterra. Quem cuidaria da economia no seu governo? Definitivamente eu não vou chamar nenhum pistolão do mercado financeiro. Não tem que ser pistolão do mercado financeiro. Até porque o mercado financeiro, vamos lembrar que boa parte dele estava vendendo o Banco Master aí nos últimos 2 anos. Não confio na grande previsibilidade do mercado financeiro. Estaria gente, do ponto de vista, vamos dizer, de uma agenda para o mercado, gente firme? Sim. Estou tendo conversas interessantes? Sim. Mas eu quero gente inteligente para entender, o papel da economia com a soberania. 2, o papel da reforma fiscal para abrir espaço de investimento para tudo que a gente precisa fazer no Brasil. E aí eu poder discutir com vocês desfavelização, que para mim é um tema central para a gente tornar o Brasil um país sério. Não só de desfavelização física, mas de desfavelização mental. O Brasil que é um país que está se favelizando mentalmente. E o uso da tecnologia de ponta no momento em que o mundo vai entrar todo na inteligência artificial. Então, se eu não trouxer alguém que entenda muito de tecnologia, que entenda muito de IA, de terras raras e de reforma fiscal, e que seja íntegro, eu vou estar enganando a galera. Falar só, vou pegar um pistolão que está aí numa dessas empresas de mercado financeiro. Não vou fazer. Não vou fazer. Quem vendeu o Banco Master, falou que o título do Banco Master era bom, não põe o pé no meu Ministério da Fazenda, ponto. Porque isso foi meter o estelionato nos clientes. E ficaram, desculpa, não sei se eu estou me exaltando, mas tem que falar... Ficaram lá, clientes, ganhar o Tarcísio, apoiar o Tarcísio, não foi. Não, agora é o Ratinho, não foi. Fiquem tranquilos, vem o Leite, não foi. Agora não, o Zema ou o Caiado. Qual é? Então, cada hora atrás de um candidato, não consegue se decidir? Estão sempre fazendo um trade em cima disso. Eu não vou trabalhar com esses caras, não vou trabalhar em cima de gente que vende previsão, mas não entrega resultado. Mas tem hoje alguém que orienta o plano de governo do senhor para a economia? Eu tenho um time com 200 pessoas que trabalham com o nosso plano no nível amarelo e me consulto com gente como, por exemplo, o Tony Volpon, que foi do Banco Central, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Gente que trabalha na área de startup, na área de tecnologia. O Tony Volpon é um exemplo perfeito, uma pessoa que integra essa visão de mundo, que envolve inclusive criptoativos, que envolve uma necessidade de uma política financeira, de uma política monetária
que faça lógica, que faça sentido e que topa negociar e abrir, vamos dizer, espaço para uma visão de Brasil soberano e, ao mesmo tempo, fiscalmente falando, responsável. Deixa eu só fazer, a gente precisa ajustar o seu microfone, Renan, então daqui a pouco eu volto com a pergunta da Tawane. Vamos antecipar um intervalo para a gente poder fazer esse ajuste técnico no seu microfone. A gente volta em instantes aqui com o pré-candidato do Missão, Renan Santos. Já fizemos aqui os ajustes no microfone do nosso convidado especial de hoje, o pré-candidato pelo Partido Missão à Presidência da República, Renan Santos. Tawane, você faz a pergunta agora ao nosso convidado. Você citou desfavelização. Eu acho que eu vou um pouco pela segurança pública agora, até porque é um tema que o brasileiro, acho que é um dos mais caros, se não o mais caro hoje para o brasileiro, acho que é economia e segurança pública. Mas falando dessa esfera, com tanta dominação territorial, por exemplo, de facções criminosas, já vi você comentar sobre segurança pública, citou até o El Salvador, o país. Então, como que o senhor vê isso hoje e como seria esse processo de desfavelização, que é uma coisa antiga, inclusive, bem antiga? Olha, quem dera fosse uma coisa antiga. Fala-se nesse tema, mas é um tabu tão grande falar sobre desfavelizar, porque na prática a gente há muito tempo, especialmente começando no Rio de Janeiro, a gente começou a achar que a favela faz parte da nossa identidade. Não porque tinha um cartola na favela, era um poeta da favela. Você pode ser um poeta e não morar na favela. Acho que essas coisas... Você tem grandes poetas na história humana que não precisavam morar em favela. Você não vai justificar a ausência de saneamento básico, presença de tuberculose em populações humildes e comando naquele bairro por parte de facções com base num poeta ou num samba. Só que nós fizemos isso. Faz parte de um processo histórico muito destrutivo de autossabotagem que nós tivemos. Vou começar pela parte de segurança e eu vou chegar na desfavelização, porque essas coisas estão muito conectadas. Inclusive, no próprio Livro Amarelo 2, a gente junta uns pontos. A favelização, ela acontece no Brasil, ela acelera muito nos anos 60, 70, 80 e 90, que é quando a gente tem um boom demográfico, e é quando, no meio do regime militar, você tem a crise do petróleo, e aí toda aquela formação de capital bruto, ela se interrompe. O Brasil acaba caindo no lance da dívida externa, começa a parar aqueles mega investimentos, e aí a gente começa a sentir como o aumento da nossa infraestrutura diminui e o investimento urbano nas periferias, em casas e prédios, simplesmente não acontece. Então você tem um boom de pessoas nascendo, boom de pessoas migrando para as cidades, incapacidade do Estado em responder isso, e aí você tem a destruição das grandes cidades que passam a ficar altamente favelizadas. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais do Nordeste. E aí você criou aqueles bolsões. Nesses bolsões o Estado não está presente. Ali e nas cadeias começam a surgir as facções. E aí você tem dois modelos de facção, dois modelos de administrar isso. O Comando Vermelho, que tem um modelo mais clássico, ele tem um modelo que eu chamo de horizontal. Você olha no horizonte, o mapa, vai ser aqui, ó, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa aqui é do ADA. Você separa o mapa. Comanda o espaço. Eles comandam o espaço. E ali dentro, eles usavam para vender droga, para beneficiar, às vezes, pegar um pacotinho da droga, dobrar, botar os aviõezinhos. Depois eles começaram a colocar serviços. Hoje tem serviço até de internet, tocado pelas facções. E do outro lado, o PCC veio com um modelo diferente. Começa na cadeia, pode ter também, quando interessa a ele, a dominação horizontal, mas ele faz a dominação vertical, que é a dominação das instituições. Invadem o Ministério Público, invadem polícia, invadem a política, invadem o judiciário, ONGs, empresas do mercado financeiro, combustíveis. Eles estão gigantescos, têm controle de toda a região. Laboratórios de análises clínicas que atendem várias cidades em São Paulo e funcionam. O problema do PCC é que ele funciona. Ele realmente distribui o combustível dele, a REAG atuava no mercado financeiro, eles funcionam e eles são mais difíceis de pegar porque é um inimigo mais invisível. Pois bem, veja que questões Uma ponderação, o Fábio fez menção a um ponto aí, desculpa, Renan, é a sofisticação com que o PCC atua, não é uma coisa grotesca, é criminoso, óbvio, ninguém está... Então na Faria Lima, eles têm doutores. Mas é uma coisa sofisticada, diferentemente do que era, por exemplo, aquelas facções do Rio de Janeiro. Sim. O Comando Vermelho... Desculpa, Fábio, só para complementar. O Comando Vermelho nunca conseguiu ter a sofisticação técnica do PCC. O Comando Vermelho é mais brutal. Tanto que o Comando Vermelho avançou no Nordeste, e eu pude viajar pelo Ceará e pegar. Eles estão tomando o Ceará. Muito por conta da fraqueza do governador. O governador não botou a polícia para resolver, porque não é que eles também contam com grandes tropas. Eles vão indo na ausência do Estado, vão se estabelecendo e tomando os locais. O caso mais bizarro é de uma cidade que chama Santa Quitéria, tem urânio em Santa Quitéria, e o Comando Vermelho se aliou com o prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho,
e eles estão presentes ali na cidade. É um caso público, todo mundo sabe, o prefeito inclusive foi afastado por ligação com o Comando Vermelho, ele pagou prêmios pro Comando Vermelho por ter participado da eleição dele, e a população, né, houve uma eleição suplementar, a população inclusive elegeu o filho dele, mostrando que o buraco no Brasil é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Então o Comando Vermelho é mais brutal, ele é mais claro, você consegue entender e ver isso, e o PCC é mais sofisticado e fatura mais. O PCC tem um controle hoje da fronteira do Mato Grosso do Sul, e o PCC tem a rota caipira para trazer essa droga até o Porto de Santos, e lá no Porto de Santos, no redor, na Baixada Santista, eles têm um controle territorial, que é onde eles processam a droga, tem empresas de containers que eles recebem, conseguem muquear, por exemplo, cocaína junto com outros produtos que têm uma densidade similar, colocam dentro dos navios e aí eles vão exportando para a Europa numa operação que é bilionária. De um lado, nós temos que usar a violência do Estado de maneira muito clara e a alteração nas leis, a aplicação do direito penal do inimigo, para você fazer a tomada daqueles territórios e o Estado se restabelecer. Esses territórios que em grande parte são favelas. Que não só, mas quase, assim, nem toda tomada de território por parte do Comando Vermelho é numa favela, mas toda favela está tomada por alguma facção. Isso em praticamente todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. E o Estado atua ali, e do outro lado, para enfrentar o PCC, aí a tal da inteligência. Eu sempre desconfio quando eu Tabata Amaral, olha, precisa muito de inteligência, porque você fala inteligência, mas não fala em aumento de pena. Você precisa das duas coisas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de COAF, a gente precisa de Polícia Federal, para desbaratinar o PCC, acabar com o faturamento multibilionário que eles têm no Porto Santos, e aí você vai destruindo a máquina de negócio. E do outro lado, reocupar territorialmente. E aí, se nós fizermos isso com alterações nas leis penais, nas leis de execução penal, com a qualificação de membros de facções como o inimigo, com um direito muito veloz. Quando a gente fala, quem quer chamar o cara de inimigo? Todo cara que é membro de uma facção, o sujeito ele não tem mais presunção de inocência, ele tem presunção de culpa. Se você é listado, você é um membro do Comando Vermelho, você está lá ostentando um fuzil, um policial te pegou, você vai preso na hora. Inafiançável, você não tem progressão de pena, você não tem esses recursos. Isso é tratá-lo como um inimigo do Estado, porque ele se coloca como inimigo do Estado. Feito isso, nós podemos aí sim tratar do tema que para mim é apaixonante, que é como recuperar as nossas cidades. As cidades do Brasil são feias. Todo mundo sabe que morar numa metrópole no Brasil é uma experiência muito ruim. A gente fica com aquela loucura, não, o Rio é lindo. O Rio é lindo numa faixa, o Rio está todo favelizado. O Rio está todo destruído. As capitais do Nordeste estão todas favelizadas. São Paulo, o entorno da cidade inteira é favelizado. Aquelas pessoas vivem mal, não tem saneamento básico. E recuperar o espaço urbano, recuperar a paisagem, é recuperar a dignidade institucional do Brasil. E aí a gente pode falar que nós somos sérios. A China não se deixou favelizar. A Singapura era favelizado e desfavelizou. Nós não podemos permitir que a favela seja parte da nossa alma. Que a nossa produção cultural tenha que vir da favela. As meninas na favela, a taxa de gravidez na adolescência é muito maior. Casamentos destruídos ou mães solteiras sem a presença paterna, muito maior. Índices de desempenho escolar dos alunos em regiões em que há favela são piores. Presença do crime, maior. Está na hora da gente falar, a favela é uma desgraça, a favela precisa ser transformada em bairro, aquelas pessoas precisam ganhar dignidade e aquele modo de se viver precisa ser alterado, para a gente tratar eles como cidadãos. Hoje, a pessoa que mora numa favela, no fundo é como se fosse um estrangeiro no Brasil, vivendo no Comando Vermelho estão, no do TCP estão, no PCC estão. A gente tenta tornar essas pessoas brasileiras. Só que aí, sem me estender, mas que é um assunto para mim apaixonante, aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões em investimentos. Só espaço fiscal ou também desobediência civil de quem está no comando? Porque, vamos lá, vou dar dois exemplos muito rápidos e são reais da realidade brasileira. Às vezes você tinha uma medida do executivo para resolver um problema de uma favela. A favela estava na beira de uma estrada, ou seja, corria-se risco, ou estava na beira de um manancial, que era problemático para quem morava lá e para quem não morava lá. Bom, vinha o Ministério Público e dizia o seguinte, não, ele não pode ser retirado aí. Vou tentar levar algum serviço básico, seja algum saneamento. Não pode, porque essa é uma área de manancial, não deveria ninguém estar morando aí. Não acontecia absolutamente nada. Não, acontecia assim, aumentava-se a favela. Se eu, por exemplo, pego uma pessoa que roubou hoje, que tem um problema, vai cair na tal da audiência de custódia, que esse é o entendimento do Supremo. Você acabou de dizer, poxa, se roubou, ele tem presunção de culpa, se ele está exibindo... Não, mas é crime menor, enfim, vem uma desculpa. Quem decide soltar é a justiça, mas quem tem quem tem a pessoa presa é a polícia. Se o senhor fosse o presidente do país, se tivesse, por exemplo, um preso na Polícia Federal, obviamente,
não na Polícia Estadual, o senhor diria ao Supremo, não vai ficar preso porque não tem nada aqui de presunção de inocência e presunção de culpa. Aí é desobediência civil. O senhor está disposto a enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial porque vai contra um programa que, teoricamente, foi aprovado nas urnas? Sim. Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua. Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização, regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato. É a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, sei lá, rede de sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que um presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. De um bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou ficar sendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República... Não está na Constituição o direito à moradia? Essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo? Não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele... O modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. E eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo contrário, os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que o senhor vai fazer isso? Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir, eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu, que é... Não, sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Vamos ser vamos dar um... Eu vou precisar, isso não é não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso, o Busnello, o maior sniper do BOP talvez, falou, Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará, favela da Rocinha, todos exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza, começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF, STF não vai fazer. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento da Constituição se eu não fizer isso. Renan, deixa eu agregar um ponto que eu acho que para você desenvolver isso que você está começando a dizer. Quando você fala em direito penal do inimigo, ao que eu entendo, o seu projeto é o direito penal do inimigo, ou seja, tratar certas pessoas como inimigos do Estado é uma forma de agilizar o combate, vamos dizer assim, à criminalidade e com isso recuperar cidades, enfim, aí outros planos viriam a reboque. Agora, nós estamos num estado em que o STF trata a todo mundo como inimigo. Né? Todos nós, eles exercem o direito penal do inimigo. O problema é que só eles não são inimigos do Estado, todos os demais são. Eles definem. Eles definem, é subjetivo. Por ofício.
Pois é, e aí que o ponto, para que exista um riscar de chão e falar assim, esses são os inimigos do Estado, que a gente não caia nessa subjetividade que o STF criou, não seria necessário resolver antes o problema do Judiciário e do STF, para depois, no Estado constitucional legítimo, nós conseguimos olhar para quem é ou não inimigo? Porque hoje tratar a qualquer pessoa como inimigo vai entrar num balaio de confusão que o STF criou a respeito de inimigos são todos aqueles que vão contra mim. Você vai criar mais inimigos do Estado para além dos que o STF já criou, se essa proposta for colocada em vigor, sem resolver o STF, você não acha? Marcília, a minha questão é, o Brasil precisa se resolver, e se eu vencer a eleição tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso? Vocês estão fazendo isso aqui? Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema, ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do Poder Executivo. Vão cumprir. Aí eles vão querer criar os problemas. Se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar, porque mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Eles estão brigando, aquele noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa está vendo, tudo bem, o traficante ainda está na porta da minha casa. Eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então eu preciso fazer as duas coisas. E infelizmente eu não vou poder fazer como o Bukele, como o exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou o poder de tal modo que ele pôde ir para cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes, e nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente. Vamos deixar eles errarem. Vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não está vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não, não, não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou, aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil, as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeiro, tanto que eu estou falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros. Eu estou igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai para a colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa